Muitos comportamentos que possuímos nos dias de hoje não faziam parte do cotidiano das pessoas nos séculos atrás, por diferentes motivos. A seguir, vamos ver os 6 hábitos higiênicos mais repulsivos da história. Segue a vinheta. Fala galera, eu sou o Hélio, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fatos Dinâmicos. E eu sou a Lai. Aproveite e já se inscreva no nosso canal e deixe aquele like. Coisas como tomar banho todo dia, trocar de roupas, cortar as unhas e escovar os dentes são hábitos de higiene relativamente novos. Claro, algumas mudanças comportamentais estão associadas à própria evolução da sociedade. Sabonetes e papel higiênico não existiram sempre, e o tratamento de água e esgoto é uma realidade mais contemporânea. Por essa razão, os hábitos contidos nesta lista são repulsivos para os dias atuais. Na Idade Média, o banho era pecado. A higiene pessoal não era considerada uma prioridade, e para ser considerado limpo, bastava lavar as mãos e o rosto. Extremamente religiosas, as comunidades da Europa medieval enxergavam o banho como algo super luxuoso, um tipo de hábito prazeroso que deveria ser evitado, pois levaria ao pecado. Isso é claro, em um contexto que a água era escassa, sendo o uso desse líquido precioso, deixado para coisas consideradas mais importantes, como lavar roupas. Também passou a ser difundido que a sujeira era benéfica à saúde. Já imaginou? Teoria aprovada pela comunidade médica, pior ainda, né? Que acreditava que a água abria os poros e deixava os indivíduos vulneráveis a doenças. Médicos proibiam dar banho em crianças. Eles diziam que a água iria torná-los frágeis e propensos a doenças. Pelo medo de matar seus bebês, as mães não lavavam eles. Porém, o número de mortes por feridas infectadas era alto. O mais engraçado é que na Idade Média trabalhava-se pelo menos 6 dias semanais, às vezes até 7. Pois é, ainda assim a sociedade considerava o ato de se banhar uma prática perigosa à fé. Certamente o motivo mais absurdo para escapar de um banho. E aí vai um repelente de banha? Os povos indígenas norte-americanos possuíam rituais e práticas de higiene bem peculiares. Eles tinham forte ligação com as religiões que praticavam, algumas tomavam banho de vapor como uma espécie de sauna. Mas isso não era o suficiente para garantir que os mosquitos, pulgas e moscas permanecessem afastados. Logo, algumas comunidades usavam gordura animal espalhada pelo corpo. Essa graxa protegia do ataque de inseto, mas também deixava os seus corpos rançosos, imagina só. Se você achou que tomar banho apenas em datas importantes era absurdo demais, o que vai pensar quando contarmos que nos mosteiros, locais em que muita coisa incrível foi produzida em termos de filosofia, ciência e medicina, os monges raramente se banhavam? Na maioria deles, o banho era limitado a 2 ou 3 vezes por ano, imagina só. Os famosos vestidos e perucas eram lavados raramente. As roupas só eram trocadas quando estavam muito sujas e infestadas de pulgas, percevejos e traças. Eram feitas de linho, que absorvia a oleosidade junto com a transpiração, deixando o corpo purificado. Portanto, trocando de roupa, não era necessário tomar banho. O máximo que se fazia era limpar as partes expostas como face, pescoço, mãos e braços. Já era o suficiente. A limpeza íntima era feita com folhas de sabugo de milho ou com a mão mesmo. Fica a questão se o cheiro forte do suor e sujeira não incomodava o suficiente para investir em tomar um banho. E você aí, toma banho só no sábado ou na terça? Você já deve ter ouvido ou lido que as principais cidades europeias eram extremamente fedidas, com forte cheiro de urina e fezes. A questão é que não se investia na criação de espaços que disponibilizavam pinículos ou fossas de onde as pessoas pudessem evacuar as suas necessidades fisiológicas. Assim era encarado com naturalidade que as pessoas procurassem uma viela ou um canto escondido da vista pública para fazer seu xixizinho e, na pior das hipóteses, aquele número 2 que não tinha como segurar. No Palácio de Versalhes não era diferente. As necessidades fisiológicas feitas em pinicos ou caixas de madeira mantidas embaixo da cama nos quartos eram despejadas pelas janelas, podendo atingir qualquer desavisado que passasse no local na hora errada. Os jardins enormes e belos do Palácio de Versalhes na época não eram só contemplados, mas usados como vaso sanitário nas famosas baladas promovidas pela monarquia. Porque não existiam banheiros, os corredores também eram verdadeiros depósitos de dejetos. Um decreto em 1715 dizia que as fezes deveriam ser retiradas dos corredores uma vez por semana, o que significa que antes o recolhimento era bem menos frequente. Já pensou?
um palácio lindo daquele, era usado como um banheiro público. Já imaginou ter uma profissão em que você serve a outra pessoa no momento em que ela, bem, assim, precisa defecar? Apesar de o nome ser até amigável, ser um noivo do banco, seria considerado bem repulsivo hoje. Em termos gerais, o profissional era bem íntimo do monarca, responsável por ajudá-lo durante a excreção e em outros aspectos da sua higiene pessoal. Ele guardava uma espécie de caixote que continha um penico ou outro tipo de objeto para Sua Majestade se aliviar e depois conseguir se limpar. Em seguida, era a função do ajudante descartar os resíduos reais. Eu sei que não parece ser uma boa profissão. Mas e aí, você iria? Na Idade Média, conviver com os piolhos e pulgas podia até não ser agradável. No entanto, era bem comum e não apenas entre a população pobre. A nobreza era repleta de doenças causadas pela presença de piolhos e pulgas. Fios oleosos eram sinônimos de cabelos saudáveis e brilhantes, por isso ninguém tinha o costume de lavar a cabeça. A infestação de piolhos era frequente e caçar os bichos na cabeça do outro era quase como um passatempo familiar. Às vezes eles colocavam pedaços de bacon como forma de combatê-los, fazendo com que os bichos fossem atraídos a eles. Os nobres tinham servos que eram responsáveis pela remoção dos parasitas todos os dias. Em ocasiões especiais, os cortesãos e realeza utilizavam perucas para dar uma aparência de limpeza. Os homens não retiravam chapéus ao entrar em tabernas ou comer. A razão para este ato era de que, se o fizessem, era mais provável do que as lendas e os piolhos caíssem na comida. Já pensou? Comer comida infestada de piolho e lêndia? Deus me livre. Era algo tão comum, aceito com tanta normalidade, que inclusive defendia-se que não chamasse atenção para tal fato. Você deve estar se perguntando como é que isso podia ser aceito com tanta tranquilidade. Se descobrir a resposta, deixe aí nos comentários pra gente saber. Eu não consigo nem me imaginar nessa época. É repulsivo isso, horrível. Já pensou tratar com normalidade ali o fato de ter cabelo sujo, de fazer xixi no chão, na casa, no palácio, que é coisa horrível assim. Então, você que acredita em contos de fada já fica sabendo que o príncipe encantado fedia mais que o cavalo, viu? Realmente. Uma das coisas que eu fiquei imaginando bem nojenta foi a questão deles defecarem e jogarem pela janela o pinico. Imagina isso, tá passando lá do nada e... Ops! Já era, foi presenteado, né, com um balde de cocô ou xixi. Esse último do bacon na cabeça também foi horrível. Será que eles usavam o bacon pra fritar e comer depois? Gente, eu amo O bacon. bacon. E ficar imaginando isso, acho que eu vou olhar com outros olhos. Complicado, né? É isso, galera. Esse foi mais um vídeo do canal. Se puder, deixe seu like, se inscreva, deixe os comentários pra gente, que vai ser bem interessante. Aproveite e ative as notificações e nos siga nas redes sociais. E é isso aí. Valeu, viu? Muito obrigado.